Boa tarde. Começando o nosso novo canal teórico, dia 3 de maio. Agradecer muito a doutora Conceição, Maria da Conceição, que também é diretora da Policlínica Guilherme. Ela fez essa introdução antes da Guilherme Marques, porque ela é diretora lá da unidade, né? Ela não ia fazer essa introdução da Policlínica de Urujuba, ela tinha que fazer do Fonseca, que ela é diretora de lá. Ela já vinha há algum tempo pontuando para mim que gostaria muito de conhecê-las e também de fazer uma abordagem sobre homeopatia. Eu sou um homem democrata, vocês me conhecem. Perguntei às minhas residentes, as residentes aprovaram unanimemente a aula da doutora Conceição. Então, quero agradecer a presença dela. Já de antemão eu perguntei a ela antes, e ela vai responder também a vocês, porque os residentes perguntaram que a aula era interessante, mas não adiantaria nada para eles saber como administrar o remédio pelo SUS. A doutora Conceição vai dar um enfoque em relação a isso, né? Porque é uma pergunta pertinente, que é dentro da especialidade e dentro da apresentação da doutora Conceição. Muito obrigado pela presença dela e vamos aprender um pouquinho sobre a homeopatia de vias respiratórias com a doutora Maria da Conceição. Boa tarde, né? Tá saindo o som? Boa tarde. Então, assim, né? Nós aqui conversando anteriormente, a gente somos todos colegas, né? A residência é a melhor fase, uma das melhores fases da vida, cheia de descobertas, cheia de angústias também. É um momento que você se vê que tem que dar soluções e descobre que ainda há muito a se ver e se aprender, que vai demorar o resto da vida também. E aí, legal, obrigado por se interessarem, que na homeopatia, na verdade, a gente vai falar em doença respiratória, mas eu falei no Guilherme, mas é porque não adianta eu chegar aqui, olha, remédio para isso, para gripe, para câncer, se eu pelo menos falar alguma coisa rápida, vocês estão vendo que é muito grande, mas não. Então, eu vou passar aqui. Esse aqui é o Guilherme Marques, eu poderia ter posto Hipócrates, Paracelso, o Hahnemann, que foi o fundador da homeopatia, mas eu botei Guilherme Marques pela história próxima da gente. Então, homeopatia é viver a arte da semelhança. Então, a homeopatia tem um dogma assim, similia, similibus curento. O semelhante cura pelo semelhante. Se a gente pensar mais a profundo, a gente se aproxima do que é próximo. Quando a gente está num lugar distante, não tem ninguém conhecido, a gente encontra o colega ali, a gente se sente bem. Não é? O semelhante se sente curado pelo semelhante. Então, na natureza, na vida, existem os semelhantes. Por que existem? A vida é curta, a arte é longa, a ocasião é fugidia, a experiência enganadora, o julgamento é difícil. Hipócrates falou isso 400 anos antes de Cristo. E ouvindo o Dr. Jefferson conversando, a gente falando sobre o paciente, é exatamente isso. A experiência, às vezes, você pensa que está certo, mas de repente você precisa ir um pouco mais adiante ou retroceder. O saber acumulado dá-se o nome de ciência, e a homeopatia é ciência. Tudo é veneno. Não há nada que não seja veneno. Depende tão somente da dose. Por coincidência, foi falado só há uns 10, 15 minutos atrás sobre medicamentos que, se a gente fizer, ou por ter alta sensibilidade, ou por uma dosagem menor ou maior, a gente vai ter algumas respostas, né? E eu digo mais, se a gente faz menos, a gente vê que está errado, a gente vai complementar. Se a gente for logo no excesso, a gente pode ter problemas. Aforismo. A organização racional do conhecimento é a primeira preocupação do homem em relação à ciência médica. E tem uma coisa, na homeopatia, o Hahnemann descobriu assim, o que provoca uma tosse que não existe, pode curar a tosse que existe. E porque a homeopatia é mais trabalhando uma farmacologia. Eu, quando terminei a faculdade, fiquei muito estranha, porque eu conhecia desde criança alguma coisa sobre homeopatia. E fiz o curso todo, estudei farmaco, e não teve aula. E eu fui buscar. E aí tem, no Meninos já tiveram várias universidades. Anos 40, anos 30, você tinha escola keynesiana nos Estados Unidos, Europa, tudo, e teve muito trabalho. E
Eu fui buscar o curso que existe no Instituto Hahnemanniano aqui, e fui fazer para poder entender que você refaz novamente, você passa a estudar uma farmacologia, uma toxicologia, com o maior prazer, coisa que a gente... Não, esse medicamental, antes de ler assim, ele vai fazer ação tal, depois você parece que esquece muitas das vezes da farmacologia, das interações medicamentosas e tudo mais. Bom, Hipócrates, todo mundo, a gente faz o juramento, né, de Hipócrates, e Hipócrates já falava assim, a natureza são os médicos das enfermidades. A natureza encontra por si só mesma os caminhos, bem instruída por si mesma, sem aprendizagem, faz o que deve ser feito. Ultimamente a gente vê muito isso sobre a questão de pegar o sol, de encontrar, de cuidados que está havendo, sim, sobre a mudança climática. O médico hipocrático entendia que as duas modalidades de tratamento eram eficazes no restabelecimento da saúde. Portanto, a lei dos contrários e a lei dos semelhantes não se opunham em sua arte. O enfermo necessitaria, outrossim, ser tratada de uma forma abrangente, enfocando-se o homem e não a moléstia. E isso é um dos princípios da homeopatia. E aí eu volto novamente no SUS, é olhar integral, integralidade, olhar como um todo. Eu não olho, e o Jefferson traz isso muito bem, eu não olho o nariz, eu não olho o pescoço. Quando eu olho alguém, eu vou ter que voltar na história, fazer aquela anamnese e olhar o todo. Então, a origem da homeopatia, a gente descobre que a homeopatia não começou aqui em 1796, com Organon, em 1755, né? Começou com Hipócrates, quando ele fala no alopatia, quando é os contrários, tratamento, quando eu uso um antitérmico para tratar uma temperatura, eu estou usando o contrário. Eu estou tirando a tua resposta própria e eu boto o medicamento no lugar do teu movimento. Tal princípio passou a ser reconhecido o da natureza medicatrix, ou cura pela natureza. Tá? Os outros dois princípios norteadores da terapêutica são encontrados no corpus hipocrático, que é o contrário a contrarius curentur, que é a lei dos contrários, também Hipócrates. E o similia similibus curentur, a lei dos semelhantes, segundo a qual a moléstia poderia ser extinta pela aplicação de coisas semelhantes, tal qual descrito no Tratado da Doença Sagrada. A maior parte das enfermidades são curáveis pelo mesmo que as produz, porque o que para uma coisa é alimento, é corrupção para a outra. Hipócrates, página 214. Aí essa é mais para a gente lembrar, porque às vezes a gente cria um preconceito, cria coisa, isso aqui é aguinha, serve para nada, vamos entender de onde vem. Eu tive agora lá no Egito, a gente viu que lá em 4.000 anos antes tem coisas lá de medicina que você fica pasmo. A homeopatia é um sistema médico possuidor de uma racionalidade própria. É cansativa e faz a gente pensar muito. Em termos gerais, seus principais aspectos incluem um repertório doutrinário, que aí você fica no vitalismo, mas existe um repertório que é sobre cada movimento e cada medicamento. E o processo diagnóstico é centrado na pessoa, no enfermo, e não na doença. Eu não vou tratar é uma gripe. Tá, eu tenho gripe com dor de garganta, ele tem com coriza, ele faz uma pneumonia. Então, além de eu pensar na gripe, eu tenho que saber o que cada um reage àquela agressão interna ou externa. Né? E aí essa lei dos semelhantes, que é o similia similibus curentur. Foi falado pelo Isayago, um autor argentino, né? A história da homeopatia pode ser recontada a partir da medicina hipocrática, a cura pelos contrários, posteriormente consolidada por Galeno e Avicena, tornando-se a base da alopatia. Então, Galeno trazia algumas coisas, foi aí quem traz a alopatia, e eles estavam juntos, né? Chegavam no mesmo movimento. Coube a Samuel Hahnemann demonstrar clinicamente o fenômeno da semelhança. Christian Samuel Hahnemann criou a homeopatia. Ele é um médico alemão, nasceu em 1755 em Meissen, na Alemanha. Não era uma pessoa de muitos bens, né? De uma família humilde, e começou o curso. Em algum momento ele tinha que fazer traduções e tudo para poder ter condições de pagar a universidade, tudo isso. Ele
Em algum momento, entre 1755 e 1843, ele estava precisando de dinheiro e foi traduzir a matéria médica de Cullen. E nessa matéria médica existia a quina. A gente ouviu falar tanto de quina, China se inchou na Covid-19, quinino, né? E nisso daí, ele descobriu uma coisa, porque se usa a quina como se usa agora, isso na época, né? Para tratamento da malária. E ele questionou algumas coisas na hora de traduzir, ele resolveu pegar umas dracmas e provar nele mesmo. E ele sentiu todos os sintomas da malária, com um pouquinho da quina. E ele começou, aí ele começou a diminuir aquela dosagem. Chegou numa dose mínima. Quando ele tomou a dose mínima, os sintomas sumiram. Aí foi a primeira descoberta, e a partir daí ele passou a experimentar várias outras substâncias. E não são plantinhas, né? A homeopatia não tem nada a ver com a fitoterapia, que é supermente legal. A fitoterapia é muito fácil de ser feita, você pegar a planta e muito saudável, muito bom medicamento. A homeopatia você trabalha dinamizações, diluições, para não ser tóxica, tem que saber em que quantidade vai usar, insucuções, que aí você fala que é energia, mas cada movimento que você faz, ela potencializa, aí você entra a física. Ela trabalha com a coisa da física e tudo. E aí ele foi fazendo com a beladona e outras. E ela não vai só nas plantas. E é claro que muitas dessas... Nós temos um medicamento que a gente usa pra caramba, aprende, captopril. O Hahnemann fez o trabalho lá, a homeopatia, com o Lacaise, que é a base do captopril. O veneno de cobra. Se você for ler a matéria médica do Lacaise, você vai ver toda a etiopatogenia, patologia, tudo, fisiopatologia disso aí. Tá. A patogenesia é um conjunto de sintomas e experimentos no homem-são. Então, ele começou a escrever. Imagina escrever sem luz, né? A luz de vela, não sei o quê, naqueles lugares assim. E ele já veio a lei da semelhança, e são os 4 princípios da homeopatia. Lei da semelhança, experimentação no homem-são. Todos os medicamentos homeopáticos foram experimentados no homem-são sem ter óbito de ninguém. Não pode ser, não adianta eu fazer num gato, num rato, tudo mais, porque o nosso organismo é diferente. E dose mínima, que é importante, é uma dose mínima, e o remédio único. De preferência, você repertoriza a doença de acordo com a pessoa, e você chegar de preferência no remédio único. Mas nós vamos falar em doenças respiratórias, e muitas vezes a gente vai também no que está acontecendo, na doença. Tá? Para não ficar... o remédio único é um trabalho, para quem é homeopata, para trabalhar muito isso. Então, em 1790, ele traduziu o Cullen. 790 a 96 fez os experimentos. 796, ele anunciou ao mundo a descoberta. E, em 1810, saiu a primeira edição do livro Organon, a Arte de Curar. É como se fosse uma bíblia. A única e nobre missão do médico é curar, ato que consiste em restabelecer a saúde do indivíduo doente. E a promoção da saúde, conhecer as causas que originam as doenças e saber afastá-la das pessoas sãs, que a gente chama na homeopatia, causalidade. Eu vou ter assim, uma casa cheia de mofo, quando a gente fala assim, eu vou tirar aquele ambiente para que ela vai provocar doenças alérgicas nas pessoas. A epidemia da Covid-19, todo mundo de máscara durante um bom tempo, a gente sabia que isso, aglomerar e tudo mais, a gente adoeceria muita gente. Constituição é importante, o caráter moral e intelectual, ocupação, modo de vida e costumes, relações sociais e domésticas, idade, vida sexual. Na verdade, isso é tipo uma anamnese que a gente faz ou deveria fazer sempre, né? Sobretudo, porque é intelectual e tudo mais. Eu tenho que saber até onde a capacidade da pessoa, que tipo de trabalho que ela tem. Eu nunca esqueci uma história que uma pessoa tinha perdido uma lesão ocular, e ninguém entendia por que estava com a lesão, até descobrir qual era a profissão. Ele carregava sacos de cimento e o pó lesionou. Então, se você atende alguém e não sabe o que ele faz,
às vezes, ou como o Dr. Jefferson falou aqui ainda agora sobre a paciente, olhar a fórmula que ela está tomando e saber quais são os medicamentos que estão ali. Como você verá, Galeno, no século II, foi o maior comentador de Hipócrates na antiguidade. Devia ter muita briga ali. Escreveu mais de 400 tratados. Paracelso acreditava que os organismos eram possuidores de uma ânima, um princípio vital inoto e arcano, instância capaz de garantir a perpetuação da vida. Tá? Ele retomou os aspectos da medicina hipocrática ao considerar o homem como um todo integrado, constituído de mente e corpo, em harmonia com o cosmos. E se agarrar ao aforismo primum non nocere, ou seja, primeiro não fazer mal. Primeiro a gente observa. Aí a gente vê que tem no nosso tratado de matéria médica, observador sem preconceitos, e vê o todo da pessoa. Como se verá adiante, é uma semelhança entre o sistema médico elaborado por Paracelso e por Hahnemann, embora este último jamais tenha falado no outro. Tem umas linhas aí que falam que o Hahnemann é um seguidor, né? Como quem fala aí, quem entre nós, fala assim, acho que ele é uma reencarnação do Paracelso, eu já vi isso, alguma coisa. É muito louco. Aí, bom. E o criador da homeopatia, Christian Frederick Samuel Hahnemann, nasceu em 10 de abril, fez aniversário esses dias, na cidade de Messe, na Saxônia. Então, ele estudou, foi para Leipzig estudar. Né? Como eu já falei, ele teve que traduzir livros, depois foi para Viena, e de Viena ele foi para, acho que para Austrália, algum lugar assim. Ele foi para vários lugares, a corte chamava, ele ficou bem conceituado ali com todo mundo. Transilvânia, ficou 2 anos. E aí economizou, aí foi terminar o curso e se formou aos 24 anos. Insatisfeito, a exemplo de Paracelso, com os resultados obtidos com a medicina tradicional, ele ficou ganhando a vida traduzindo livros. Ele deixou de exercer a profissão durante alguns anos por considerar que, em muitos casos, os tratamentos da época, você tinha sangrias, etc., né, e era tudo muito pesado. E não tinha muita resposta. Ele foi ficando desanimado. Foi quando ele, de repente, nessa tradução, ele encontrou... Grande foi a surpresa quando ele conseguiu descobrir isso tudo em relação à malária. Eu já falei sobre isso, né? Ele iniciou suas pesquisas experimentando nele mesmo. Depois ele tinha os discípulos, os alunos, que também completaram esse trabalho. E depois teve uma pessoa que foi discípulo dele, aluno, e aí ele chega, Pasteur. E ele começou a fazer, através do estudo do Hahnemann, seguindo a linha, só que aí, ao invés de fazer a dose mínima dinamizada, as vacinas passaram a ser uma dose mínima, com alguma toxicidade. Aí tá. Bom, então isso alicerçou, toda essa pesquisa, esse trabalho, foi um alicerce. Se pressupõe o alicerce de seu ordenamento empírico experimental, que era um pouco contrário ao postulado por Paracelso. Animado por esse primeiro resultado, utilizou também beladona, mercúrio, outros compostos similares. Então, o similibus curento, Hahnemann concebeu uma nova forma de tratamento embasada na cura pelos semelhantes. Eu não sei, alguém aqui conhece alguma coisa de homeopatia? Vocês são da UF? Não, são. Porque tinha um curso, inclusive ambulatório aqui, né? Tem as PICs, porque eu estou falando de homeopatia. Nos últimos anos, a homeopatia passou a fazer parte das práticas integrativas e complementares, que entra a acupuntura, a homeopatia, aí vem várias, a auriculoterapia, são 50, não falar todas, que no começo, até no primeiro seminário que a gente fez, a gente questionou quando estava se fazendo isso aí. A gente não considerava a homeopatia como uma prática integrativa, e sim como uma prática principal. Ela tem uma coisa, usa medicamentos, mas e ela tem tem uma filosofia também. Mas ela englobou bem e faz. A gente, com o tempo, viu que essa união, uma coisa complementa a outra, tá? E a acupuntura já é uma coisa, né? Como as coisas das. Em 1796, ele publicou o trabalho Ensaio sobre um novo princípio para averiguar os poderes curativos das substâncias medicinais, onde apresentava suas descobertas.
voltou a clinicar utilizando seus novos conhecimentos e difundiu a homeopatia, publicando e fundamentando seus achados. Nós temos novamente a lei de semelhante, já falei isso, dose infinitesimal, remédio único e experiência no homem são. Bom, no Brasil chegou aqui a homeopatia, assim, em 1809, 1809, foi não, mais adiante um pouquinho, com Bento Muri, que era um francês, que trouxe. Os livros eram mais em alemães, eram traduzidos. Eu tenho um organon de Hahnemann, que tem mais de 100 anos, sei lá, foi do meu bisavô, está em francês, tá? Não estou dizendo, não, é uma relíquia, me deram de presente. E em 1980, ela já se usava em alguns hospitais no sul e em outros locais aqui. Pós-guerra, com o advento, né, crescimento Tecnológico, o antibiótico, a penicilina, houve uma virada aí. E aqui também começaram a fazer uma correlação, que a homeopatia não era médicos, eram centros espíritas, etc. e tal, bruxarias, coisas assim, só faltou queimar na praça, né? Em 1980 foi reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, fazendo parte há muitos anos, é oferecido pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Concursos públicos existiram, o primeiro concurso do Estado do Rio foi em 1984, 85, se eu não me engano, eu passei nesse concurso, né, trabalhava só com pediatria, fui fazer homeopatia concursada no Estado. A primeira farmácia ficava lá perto da Fiocruz, em Niterói, foi uma das primeiras farmácias que foi feita aqui. O medicamento distribuído, então, farmacêuticos homeopatas, gratuitamente. Depois vieram um convênio com a UF, que é o projeto Homeopatia para Todos, porque a gente pensa em homeopatia, ela ficou uma coisa meio cara. Na verdade, os insumos não são tão caros, que dura muito. A manipulação é cara. Ela não tem subvenção assim, mas quem vai com a farmácia privada tem que gastar com aluguel, então ficou mais caro, parece que é uma coisa de ricos. Então, no serviço público, você tem, no Gafre Guinle, na Unirio, tem residência médica de homeopatia na Unirio, com o professor Francisco Freitas, e a gente tinha aqui também um trabalho aqui com homeopatia em alguns locais. A farmácia aqui ficou durante muito tempo, primeiro foi na Engenhoca, depois estava no Carlos Antônio, que é aqui da Silva, e alguns anos atrás, 2016, se não me engano, tem que ver a pandemia, 2018, 2019, eu tenho as datas em um arquivo. Ela foi para o Barreto, Policlínica do Barreto, mas está lá com a farmacêutica homeopata, mas aí não voltamos a disponibilizar os medicamentos. Porque até então eu trabalhei muito tempo como homeopata nessa mesma policlínica, o medicamento era distribuído na hora porque a gente fazia uma lista. No IASERJ eu trabalhei, a gente tinha uma farmácia imensa, ele era manipulado na hora, de acordo com a receita que eu dava, o paciente saía com o medicamento na hora gratuitamente. Porque é importante na homeopatia, num processo agudo, você ter o medicamento na hora, porque a cura é rápida, numa caso depois aguda. No Brasil, então, já falei dele, né? Vamos lá no outro, do Bento Muri. Niterói foi o Guilherme Marchi. Ao meu organon, nós temos a força vital, o vitalismo, dinamizações, já falei sobre isso, a cura pelo semelhante. A gente tem que ver a totalidade dos sintomas. Né? Quando você desequilibra, e qualquer coisa pode desequilibrar a nossa energia. Existe um professor, do meu lado, eu vou falar, mas a homeopatia tem uma linha, a questão de uma ação neuromoral. Como se a gente fizesse, através da hipófise, uma estimulação, ela vai fazendo essa linha, que é muito interessante. Eu sempre acho que ela acaba fazendo isso, ela vai puxando, né? E a nossa central mesmo seria a hipófise. E aí a energia vital estaria talvez nesse ponto. Doenças dinâmicas naturais, agudas, coletivas, esporádicas, calamidades, guerras, inundações, fome, miasmas agudos, peculiares, doenças infecto-contagiosas e epidemias. Epidemias nós tivemos recente, né? Tivemos várias, desde que em todas as epidemias, dentro do organon de Hahnemann já se fala, existe uma coisa que é gênio epidêmico. O que é um gênio epidêmico? Eu pego todos os sinais e sintomas daquela doença que está transformando numa epidemia ou pandemia, repertorizo,
Parece precisar de um computador, de uma coisa assim. E chegam uns medicamentos com ação. E quando você faz o medicamento que faria aqueles sintomas, e quando você usa, tem resposta. A gente publicou um trabalho, foi até para um congresso durante a pandemia sobre medicamento, fizemos a pesquisa dentro da unidade lá, com 3 medicamentos, repertorizando. Durante aqueles meses que a gente fez, a gente não teve casos de... Foi em 2020, tá? De casos graves de Covid, internação de 0 dos profissionais, tudo isso, todos que estavam em linha de frente, e os outros. Vamos lá. Esse trabalho foi junto com o pessoal da UFRJ também, e de Caxias. Então, agora que vocês queriam, que era doenças respiratórias, e doenças respiratórias é um mundo. Então, cada substância dessa, eu acho que Randa me escrevia umas 50 folhas, que a gente chama de matéria médica homeopata. Então, ele começa desde o fio do cabelo até não sei onde, qual a reação, é uma toxicologia, né? Que esse medicamento, substância faz no organismo, e também a sensorial e o que a pessoa pensa. Mas entendendo a lei dos semelhantes e tendo os registros de acompanhamento nos serviços de saúde, onde se oferece o atendimento pela homeopatia, temos a ação em doenças agudas ou crônicas, epidemias e doenças com ação externa. Claro, eu posso sofrer um acidente, ninguém sofreu acidente, só viram, né? Ter um traumatismo, cair, quebrei. Você tem medicamentos para uso para ação externa com redução de danos ali, tá? Na hora. A anamnese homeopática se baseia no todo, a origem da doença, o que a faz se manter ou agravar, ou se perpetuar, a hereditariedade, o meio, os hábitos, as modalidades e as generalidades, o que é subjetivo e as peculiaridades. E é um ponto que às vezes a gente está pensando, mas eu tenho 3 medicamentos, 5, que são muito parecidos. Aí a pessoa fala assim, eu toda hora lavo a mão, eu tenho que lavar a mão toda hora. E existe um medicamento-chave que a gente usa, que é o metaloalbo, acênico albo, que tem Skenout. Então, a gente trabalha com peculiaridades. Eu estou tossindo muito, a garganta está seca, eu tenho que deixar uma garrafa, beber 1 litro, assim. Aí a gente fica assim, poxa, está puxando para uma Brionia alba. E você faz, e muitas vezes você faz uma dose. Daqui a 2 horas você pergunta, o que eu estava sentindo? Não lembro, não. É muito engraçado. Entendendo a lei de semelhantes, a gente já passei, né? Sou eu que estou passando. Sendo o indivíduo um ser com características próprias, temos a percepção em relação às doenças respiratórias, que não se repetem da mesma maneira em todos os indivíduos. A forma de instalação, a sazonalidade, a resposta ao ambiente é um meio. Temos sintomas locais, gerais e mentais. Os sintomas locais, eu estou com dor de cabeça. Ao mesmo tempo, eu estou deprimida, eu estou sem ânimo, aí já são os gerais. Aí vou no mental, né? Estou chorando, deprimi mesmo. Aí você já vai, essa doença que me pegou, se foi um vírus, tudo, mexeu com tudo comigo. A gente tem, não sei se quem já tratou dengue e tudo mais, arbovirose para a gente também assim, mas que na dengue, eu acompanhei algumas pessoas que a gente tratava, que ficava alguns meses, até no consultório mesmo, deprimida. Depois que eu tive a dengue, eu deprimi. Mas tinha um processo desse, acompanha, talvez porque a pessoa fica mais incapacitada, sai do teu ritmo e ela dá uma afundada. Com a Covid-19 é o que mais tem, né? A forma de instalação tem sintomas locais. A cura diante de um tratamento, ela vem de dentro para fora e de cima para baixo. Pode haver uma agravação inicial, que significa que não estamos usando uma imunossupressão. A gente está mexendo, estimulando uma resposta ao que está agredindo. Aí a gente pensa na coisa imunológica, sistema imunológico. Eu falo assim, te dei um remédio, eu estou com uma febre, aí minha febre deu uma subida. Daqui a pouco você começa a cair essa temperatura, e ela vai caindo, que ela para. Aí é diferente do antitérmico, ela diminui e volta daqui a algumas horas. Esse daí vai diminuindo daqui a 4, 5 horas. Quando ela for embora, ela não volta. Claro,
Se eu tiver um processo infeccioso que eu vou anexar um antibiótico junto, tem uma sepse, uma lesão, beleza. Mas os casos assim agudos, abruptos, tranquilamente. E aí nós vamos de novo aqui, só para lembrar deles. Então, as doenças respiratórias agudas, crônicas, isso aqui eu tinha tirado. Desculpe, Conceição, só te interromper de uma forma não... a gente viu agora na Covid muito doente deprimido, né? E é uma sequela e tem que estar atento. Durante algum tempo, acho que as pessoas que a gente foi atender, a gente tem que entrar na anamnese. Teve Covid? Tive dúvida. Está meio deprimido. Vamos dar uma pesquisada, porque foi um dos primeiros pontos. Uma constância muito grande, né? O doente pós-Covid com depressão, né? Muito, sim. Aí vem, né, com a tua área também, tudo mais, é muita coisa. Muita coisa, mexendo mesmo com comportamento, sabe? Eu não sei se aquele medo da morte, tudo isso, o que faz com a pessoa. Sem falar na memória, né? A memória. O doente perdia a memória totalmente, né? Muita gente me procurou no consultório que não estava conseguindo lembrar de nem nada. Produzir, nem nada. Parecia uma demência, né? Demência, parece que dá um curto-circuito em algum ponto, exatamente. E você não consegue, as pessoas... Gente, eu tenho várias pessoas que procuram assim... Eu não estou conseguindo pensar, raciocinar. E exatamente. Pessoas jovens. E classe alta, pessoas que trabalhavam, que têm processo, advogados, juízes, médicos, muita que coisa. Perdeu muito, né? Pessoas jovens que falam, depois que eu tenho até proximidade, a psicóloga, não sei o quê, pessoal de saúde. Gente, eu estou esquecendo, porque o pessoal se focou muito na questão. E uma coisa que nem é 100%, né? Teve Covid, perdeu o cheiro, não sei o quê. Não é isso. Perdeu o cheiro é uma coisa que fica, pessoas que ficam cronicamente, né? Mas a questão da memória, do comportamento, da mudança de certos hábitos foi muito forte. O transtorno do humor, né? Do sono. Né? E a gente faz uma relação com isso, que ficou só se pensando na coisa psíquica, mas não só, mas é a lesão mesmo que junta com o medo. É que a gente fala assim, o pânico, o medo da morte, e agora, só que o bichinho lá, ele atua a nível celular, poxa. Ele muda nosso DNA? Não sei. Vamos lá. Então, aí eu vou falar agora, né, gente, eu passei isso tudo para lembrar que não nasceu hoje, não nasceu de mim, não foi assim, alguém comprou um livro, vamos fazer medicamento homeopático. Existem vários livros. Existe um livro que é popular, que é o Nilo Cairo. Ele vem ali escrito. Dor de cabeça, os medicamentos que podem ser usados e qual ação que eles têm. O que eles fazem numa dose tóxica, que eles podem fazer, e o que eles fazem, aonde que ele pode se atuar para melhorar para o tratamento, e qual dinamização. Eu não falei ali, mas as dinamizações... A gente usa as baixas, as altas. O que é dinamização? Eu diluo uma substância em 10, 100. Aí o farmacêutico sempre fala isso melhor. Né? A homeopatia trabalha muito com a farmácia. E você dilui várias vezes. Depois eu faço a sucção. Até hoje, muita coisa, homeopatia é feito manualmente. Você tem que dar tantas porradas para você... 100, 1000. Quando eu faço uma dinamização 1000, eu dei 1000 caçambadas ali. Existe o centrifugador, existem aparelhos, mas é um negócio... Por isso, até uma das coisas que torna difícil a indústria, né, laboratorial pegar a coisa da homeopatia. Nós temos aqui o Boiron e tem um outro laboratório que faz. O Boiron é um laboratório francês, nós temos alguns medicamentos que são homeopáticos, que são patenteados e estão em todas as farmácias, que é o oscilococcino, que a gente chama ele, na época da gripe suína, todo mundo usava, eu estava em Paris, vamos comprar que é mais barato, mas ele assim, previne como fosse um nosódio da gripe. O sedativo PC foi mais assim, o xilococos, ele é assim, maravilhoso, começou a gripar, toma algumas vezes, gripe fazendo otite, eu nem coloquei ele aqui nessa história, otite, repetição, usar direto o xilococo no tempo preventivo e agudo. Tá? E o sedativo IPC, que ele atua, dizem que para tirar o Rivotril, usa ele, mas é um bom remédio, com uma mistura. Tem Istodal, xarope, esses todos você pode falar todos eles. Tem o Corizália, que o pessoal, até Estados Unidos, o pessoal diz que não pega, aí tem paciente lá, não, chega na farmácia, compra Corizália.
Então, nós temos no mundo inteiro. Alguns países, de vez em quando a gente lê assim, não está mais fazendo. A Europa, eu sei que faz. França tem, a Inglaterra. Eu, há pouco tempo, paciente meu que mora na Inglaterra, as crianças lá com crise de asma, ela mandando, tinha os remédios, fazendo a consulta online. É caro, mas aí fiz contato com a farmácia de lá de Londres para entregar, uma confusão, mas deu certo. Aqui ficou caro, mas tem um projeto homeopatia, quem é médico, você pode escrever, procurar esse projeto Homeopatia para Todos. Algumas farmácias dão um desconto bom. E na farmácia universitária, um preço baratérrimo. E no SUS, a gente está nesse movimento para sair. Os insumos estão lá. Tem farmacêutica, tem vidraçaria. E a forma, né, que a gente pensa que ela pode ser feita, estar em cada ponto onde tenha o profissional para prescrever. Não precisa ser só o homeopata formado, desde que você tenha alguns medicamentos. Há muito tempo o pessoal, por exemplo, muita gente há muitos anos já usa uma arnica montana num pré-operatório ou em batidas. Ela é usada, a arnica é uma coisa comum, mas é um grande remédio. Sabia que a arnica você pode usar em 1000 para depressão? Traumas psíquicos e traumas físicos. E ela é... Eu, né, há um tempo atrás, eu tomei muita arnica. Bom, os medicamentos para rinite. Então, eu botei alguns. Leminaminor. A leminaminor, ela é uma planta, né? A pessoa tem pólipos nasais. A rinite atrófica, aquela rinite que fica aqui, top, que tudo, ele fica, nariz fica vermelho. Está sempre se queixando que sente um cheiro de podre. Não tem aquela coriza de espirro, mas ela tem uma secura. A leminamina, ela fica um pouco associada com as pessoas que depois que tem a asma também junto, não é uma rinite pura. A laringe, a faringite, fica meio seco, fica rouco. E um que eu falei em Kenaut, tem uma sensação, eu nunca vi ninguém, mas alguém pode ser que chegue e fale, que tem uma coisa amarrando o ouvido com a faringe. Ela bota aqui como um barbante. Da narina até o ouvido, fica ali, e a pessoa tem uma perda de cheiro. Então, é um medicamento bom para usar em rinite. Geralmente, como eu falei, a gente usa em dinamizações mais baixas. Quando é um processo agudo, porque o agudo, as baixas inibem, as baixas estimulam a tua resposta. E as altas inibem. É o inverso, tá? As baixas inibem, elas vão inibir os sintomas. E a dinamização alta, elas estimulam a tua resposta imunológica. Mas quando eu estou num processo agudo, eu quero tirar aqueles sintomas, aí eu começo, baixa, que eu falo, terceira, ela pode vir desde a primeira, quando é planta, se não for tóxica. Se for mineral, a gente vai trabalhar acima da quinta, sexta dinamização, que você pensa que já diluiu 60 vezes. Tá? Allium cepa. O alho cepa, ele é derivado da cebola. E as pessoas com alho cepa é que ele chega para espirra, acorda, sai espirrando, está com aquela coriza, nariz fica ponta vermelho, começa a ficar meio vermelho. Olha aquela rinite assim aguda, pô, fiquei doente, mas e é alérgico? Fala assim, alergia, minha alergia atacou. Aí a pessoa sai, levantou, abriu a porta, saiu para o ar livre, ela para um pouco, diminui sensivelmente aqueles espirros, melhora com ar livre, né? Ela piora dentro de um quarto quente e com tempo muito úmido também. Então, o alho cepa é um dos remédios-chave. Se tiver em casa, alguém está espirrando, tem que começar a tomar. Você tomou 3 doses, pode tomar agora, daqui a 15 minutos, daqui a 1 hora, 3 doses seguidas, você já vai diminuir aquilo ali, pegando desde o início. E mantém 3 vezes, 2, 3 vezes ao dia, 4, que não tem problema. A gente, na homeopatia, não tem a coisa de acúmulo, né? Vai agir 6 horas, caiu. Não. Eu quero usar 3 vezes ao dia, uso agora, acabou. Ou pode ser a dose única, uma vez só, também já vai responder. Ambrósia. A ambrósia, ela é uma gracinha. A ambrósia é aquele que espirra pra caramba. Fica, a traqueia fica ardendo, mas já vem com uma sensação meio de brônquios cheios, broncoespasmo. Fica meio, você vai escutar também, já está um pouco chiando, mas lacrimeja muito. E ambrósia é aquele, coriza, aí coça os olhos, não para de coçar, espirra, coriza, a pessoa vai ficando com olho vermelho. Ambrósia é uma planta.
a gente pensa muito em época de outono, e onde tem pólen também, ela tem mais, parece mais os casos de ambrósia. Todas essas rinites mais bravas, se a pessoa, geralmente, muitos desses vão associados com um caso de asma, né? Então, você vê que ela já faz um broncoespasmo. Ela tem um nariz entope e tem uma tosse com chiado, quer dizer, o broncoespasmo. Sabadila, eu já vejo ela com a coisa mesmo de outono, mesmo, de umidade. Tem crise de espirro, todo mundo tem que espirro, mas com... aí a coriza mesmo, a do Allan Sepa é uma coriza quente. Sabadila que não vai igual a água, mas não fica ferido, não. Tá? Só que os olhos ficam mais vermelhos, tá? E se beber coisa fria, ela não melhora. Ela tem que tomar um chazinho quente, alguma coisa quente para dar uma melhorada. Às vezes a gente está assim, a pessoa chegou ali, está com essa crise, eu não estou conseguindo, a pessoa não consegue nem deixar repertorizar, ou você, uma criança pequena, não consegue falar, a mãe não diz direito, você pode associar no mesmo medicamento. Um triozinho, olha, um cepa, sabadila, e aí geralmente eu ponho sambucas, mais uma ambrósio. E aí, aquilo ali vai sumir. Agora tem um remédio que eu acho assim, para quem tem aquele barulhinho do porco, coça o céu da boca e coça o ouvido aqui junto. É o Arundo Donix, é maravilhoso. E a pessoa, ele tem essa coceira do palato, faz uma conjuntivite e ainda perde olfato, tá? Aqui eu botei 3, 4 pontos em cada medicamento. Depois, existem apostilazinhas sobre doenças sazonais, pode fazer, tem interesse em conhecer um pouco, que pode ser usado, principalmente, eu tenho gente que não pode tomar outros medicamentos, eu não vou tomar usar com criança. Vai fazer o quê? Você vai lavar com ouro, você não vai ficar enchendo de coisa. Um antialérgico no máximo, mas a criança continua. Então, a gente vai associa aqui junto com ele. E tem uma coisa, já pulei, né? Sinusite. Pulei para asma. Sinusite. Hidrasto canadense é o carro-chefe da sinusite. Ele pode ser baixa dinamização, 1, 3, pode fazer diluído, pingar no nariz, diluir em água destilada, em soro. Como ele também pode ser muito alta, dos 30, 200. Ele é uma obstrução grande. A coriza, a coisa dele é uma coriza igual clara de ovo, filamentosa, que você pega aquilo ali, que é aquela gruda, né? Igualzinha. Uma obstrução nasal, sente sempre, fica aquela coisa atrás da narina e atrás da garganta, que não sai, você vai, agora o pessoal está usando nasoar, não sei o que, você sai, lava aquilo tudo, porque isso ali fica ali, não sai, sempre tendo que assoar, fica meio obstruído, e tem aquele cheiro ruim que é a ozena, né? Fica tanto tempo dessa coisa filamentosa que o septo fica ferido. Então, o hidrasto canadense, ele é um melhor para sinusite nessa fase. O cálice bicrômico. O cálice bicrômico a gente geralmente até associa cálice bicrômico e hidrasto canadense. Cálice bicrômico, já de cromato de potássio, né? Ele tem uma secreção, faz crosta. Sabe aquele pessoal que aí depois já fica duro aquilo? Melecada. Mas é aquela coriza mais amarela esverdeada, grossa. É a sinusite mais cozida, né? Já tem sintomas, dor de cabeça, dor maxilar, dor frontal e dói a raiz da nariz. Ele é uma coisa meio crônica. E o cálice bicrômico, em doses altas, a pessoa usa, sai, você vê descer, solta aquele tampão. Sem uso do antibiótico, sem uso. Geralmente, eu não coloquei, a gente usa muito pirogênio, que é que chama antibiótico da homeopatia, em processos infecciosos, que você pode fazer junto, você pode fazer numa situação que não chegue a precisar de uma coisa mais violenta, né? Aí você vai avaliando a nível de exame, a nível de tudo. O Sinabares também aí já é uma sinusite que já a pessoa tem crônica mesmo. Não fico bom coisa alguma, já usei tudo. Já fiz todos os tratamentos, todos os antibióticos, todos os corticoides e nada. O Sinabares em dose baixa, em dose alta, ele já é derivado do mercúrio, tá? Tem a sozena, ele é bem característico, cheiro ruim, pressão na raiz do nariz, ele dói os ossos. Aí lembra, quando a gente fala que é derivado de mercúrio, na homeopatia,
os mercuriáceos derivados de mercúrio é um medicamento que é outra área. Sifilínico, luético. Aí a gente pensa em sintomas de sífilis e tipo de secreção. São viagens. Então e tem dor periorbitária. Então dói tudo, o olho está doendo para cá, mas vai dar celulite, vão logo internar se a pessoa está ferrada. O Sinabares é um medicamento para usar nesses casos, tanto na aguda ou para tratamento crônico. Tratamento crônico, eu tenho uma sinusite há 10 anos. Eu nunca costumo fazer conta, não. Depois, quando a pessoa volta muitos anos, eu devia pegar e fazer esse estudo. Porque se fala assim, é um mês de tratamento por ano de sintomas. Se eu tenho 10 anos, a gente pode pedir um prazo de 10 meses a um ano para ter uma resposta na doença crônica. Você reduz as crises agudas. E para não ter o retorno daquele sintoma tão fácil, a asma é uma coisa, depois a gente vai chegar nela. Pentora, a pentora fica como se estivesse ferida. Uma secreção também retonasal, uma faringite crônica, você sente o ouvido entupido. Meu ouvido está entupido, eu estou surdo. Perda de afonia, rouquidão, sensação de umidade constante no nariz não reconhece, depois conserta. Descarga mucopurulenta e sanguinolenta. A maioria deles aqui sai secreção sanguinolenta também. E o brômium? Brômium, ele tem uma coisa que eu nem botei, que eu gosto muito. Ele melhora a beira-mar. Nariz entupido, você quer cheguei perto da praia, melhorou pra caramba. E entope mais a narina direita. Existem uns que você entope a narina direita, aí outra hora fica alternando, direita e esquerda. Eu não coloquei aqui, são remédios que a gente chama de mais potência, mais fundo, que é o Nux vomica e o licopódio. Obstrução da narina direita ou alternância. Responde muito bem. Mas se for um licopódio, eu tenho que ver se a pessoa é muito tímida, autoritária, adora comer chocolate. Aí a gente vai mais adiante. Porque ela tem necessidade de doce, tem necessidade de sentir mais inteira para chegar nos espaços. Então, o brômio, esses são mais usados nas sinusites. E a gente vai na asma brônquia. Na verdade, estou te escutando você falar sobre sinusite, mas eu queria te perguntar quando que você acha que, além dessas medicações, a gente deve iniciar, por exemplo, antibiótico. Desculpe essa pergunta, né? Claro. A gente pode usar, porque tem a linha. O medicamento que o homeopata evita usar num processo agudo, aliás, a gente também, não sei se você está vendo que na pediatria há um questionamento sobre o uso para qualquer tosse, qualquer espirro corticoide, o homeopata, porque o corticoide tem uma discussão de um grupo lá da sociedade. Em algumas situações que tem, assim, que, claro, você tem que avaliar, e não a família já vai dando, né? A gente evita usar o corticoide porque ele seria ele corta todos os efeitos, antídoto universal. Mas não impede, não é impeditivo. Geralmente eu faço até associado. E antibiótico não impede nada, você pode fazer associado. Mas a homeopatia te dá tranquilidade, porque é uma coisa que a gente vê muito comum. Deu febre, chegou numa emergência, ele já teve um monte de vezes sinusite, vamos começar o antibiótico, não é o caso. Muitos quadros são virais, outros estão começando um processo que você ainda não vê, e a gente já enxerga. Uma das coisas que me fez fazer homeopatia, quer dizer, eu já queria, eu fazendo pediatria, a gente passa por várias situações, uma criança, uma família, acho que era até do Nordeste que eu atendia no ambulatório, e o menino fazia otite de repetição, aí, né, otorrino, põe carretel, tira carretel, milhares de antibióticos, né, porque tudo bem, pediatra, não vou ficar, fazia coisa, não melhor. Aí a mãe mesmo já levava, tem otorrino, acompanha. E eu peguei esse menino já aqui no Antônio Pedro com leucemia e foi né, foi muito triste. E aí passei a repensar a minha responsabilidade. Eu não quero me livrar da mãe, eu fiz antibiótico, tá tudo bem. Eu quero... Quando a gente está doente, a gente tem até aquela brincadeira, eu quero o carinho, a gente sabe, colo de mãe. A gente lutou muito na pediatria para ter a mãe, a família dentro das enfermarias com a criança, né? Que era as melhoras passaram a ser mais consideráveis. E o antibiótico, a gente não é impeditivo, a gente faz uso, a gente vai examinar, vai avaliar, a gente vai começar
E a gente vai observar, como observaria quando termina 24 horas, quando eu preciso uma radiografia ou não preciso. Eu acompanho com hemograma, não tem alteração de leucócito, não tem nada. Eu acho aí importante, né? Porque, na verdade, não é que você seja 100% a favor de tudo para a homeopatia, né? Também na verdade, tem o seu momento em que você... E a homeopatia, eu vejo assim, eu não usei... Eu tive 4 filhos, antibióticos raríssimas vezes. Dipirona, acho que minha filha, com uns 11, 12 anos, eu ia sair para trabalhar, ia ficar com alguém, ela estava com febre, complicado de explicar, deixei lá, ela ficou gritando, o que é isso? Tipo assim, depois que o primeiro filho ainda não tinha feito, já fazia, trabalhava em emergência, uma vez quase morri, porque ele estava com febre, aí eu comecei a dar Binotal, sei lá o que eu fiz o... antitérmico, mas não sei o que, acho que eu fiz o Binotal. O menino, de repente, ele tinha um ano, começou a fazer vômito, vomitou placa de sangue. Aí levei para fazer uma lavagem gástrica, coisa desse gênero. Não que isso me impeditivo, mas eu não tenho problema. Eu usaram muito pouco, tanto que quando usa tem uma resposta boa. Eu fazia muitas amidalites, tive abscesso amidaliano, com indicação já na faculdade, o 5º ano de faculdade, 4º ano que eu fiz, indicação clara de cirurgia. Depois disso, inclusive, tive uma paralisia aqui que saía por aqui, logo a seguir, eu estava em Brasília. Aí formei, não sei o que, dava plantão, meu primeiro plantão no Bom Sucesso, lá eu tive 40 de febre e voltei. Quando fiz a homeopatia, fiz o tratamento, eu nunca mais tive as amidalites. Se eu sentir arder alguma coisa, eu tenho um medicamento que faço e fiz algum tratamento. O meu marido... Quando nós casamos, ele usava bombinha, tudo mais, a família toda, pessoas com asma. Ele nunca mais teve crise de asma. Mas assim, e o antibiótico, porque o homeopata é médico. Antes de ser homeopata, quer dizer, sendo a coisa que eu sinto é que eu passei a ter mais um instrumento para uso diante do paciente, diante da vida. Porque eu tinha poucos, e eu tenho mais um instrumento. Eu tenho a consciência onde eu vou usar, eu sei onde a pessoa está, qual a dificuldade da pessoa de chegar num lugar, se vai ter um medicamento na hora, se eu posso saber daqui a 3 horas se melhorou. Eu já vi, eu vejo muito doente em emergência, vocês também veem, Moura também deve assistir bastante doente de emergência, o uso meio exagerado de antibiótico, né, Moura? Muita coisa. Pô, muita coisa. Pneumonia, é difícil. Não, eu peço, cadê o resultado? O cara sair hoje de uma emergência sem um antibiótico é muito difícil, né? Não tem porquê. Nem tem. E é uma coisa interessante. Não, idoso com febrinha na emergência vai sair com uma infecção urinária. Não tem a menor dúvida que ele vai sair. A criança também, acho que eu falo assim, você com febre, colhe uma urina, dificilmente essa urina vai estar limpinha. Aí tudo que chega em infecção urinária já vem com 2, aí chega para me passar. Chato você dizer, tira tudo. Peraí, vamos ver. E a mãe, quando liga para o pediatra com a criança com febre, tem 2 horas, ela já quer começar um antibiótico, né, Moura? Ela já quer, porque não é melhor. 38 graus, pô, doutor Moura, tem 2 horas já de febre. Pensa, senhora, tem 2 horas de febre, aguenta um pouquinho. E tem mais, entendeu? Você espera... A gente tem que esperar 48 horas, dependendo da evolução, você vai esperar que vai evoluir, você não faz. Por isso que eu digo, ninguém vai usar antibiótico. E nesse tempo eu tenho essa arma. Eu tenho essa terapêutica que tem resposta. Essa terapêutica pode ser a prevenção de você ter que usar um antibiótico. Exatamente, ela reduz. Eu tenho hoje mesmo atendido. Mas é lógico que depois de 48 horas o doente piorou, o hemograma piorou. Se tiver alteração de hemograma, agora senão ele vai regredir e não vai fazer. Tem família, eu já peguei uma vez uma família que só usava, tratava já com homeopatia, eu estava começando, né? E a mãe, não, eu de plantão na emergência, criança com crise de asma, não, mas eu não quero usar isso, não quero fazer, gente, pelo menos, mas consegui, foi nebulizado, né? E ela só vou fazer. No dia seguinte, eu fiquei apavorada, fiquei horas com aquela criança lá. Dia seguinte, a criança veio lá, estava bem, se eu escuto. Fora uma que eu atendi na emergência, radiografei. Essa eu fiquei parma. Tinha um derramezinho pleural. De noite, domingo, sei que, passei. Na época era Binotal.
etc. Fiz a receita dela, e, tipo assim, fim de semana, meu plantão, não sei se era assim, eu sei que 2, 3 dias depois, e tinha uma homeopatia que eu acho que eu tinha, dei para ela, só dei a Brione, era só um remédio, eu lembro, porque eu estava começando. Começa a dar a tosse, né, crescendo. Ela me procurou no ambulatório que eu fazia 2, 3 dias depois. Aí a criança estava ótima. Aí ela, doutora, falar uma coisa, não fiz antibiótico, não. Levei para o radiografia e não tinha nada. Sério. Eu fiquei assim, caraca, eu nunca... Aí só que dar registro. Eu falo aqui, gente, mas é porque realmente eu fiquei pá. Mas se ela deu, ou então ela deu uma dose, uma colher do Binotal comigo. Porque o médico trata para ele, né? Exato. Porque quando ele passa o remédio, ele não está pensando no doente, está resolvendo o problema para ele. Não ele vai tá ficar ficando confortável porque ele deu o antibiótico para aquela pessoa. A pessoa está segura. Hã? Tomou com uma dose, um comprimido, acabou a febre. O antibiótico que o senhor deu foi espetacular. Uma dose. Uma dose, exatamente. Por exemplo, a menose, ela coisa viral, regredir. Só que a gente não tem coragem de fazer isso. A gente taca tudo, né? O médico taca tudo. Vem com aquela receita desse tamanho, não é isso? Coide mais um predicim, se bobear. Aí, asma brônquica. Sambucos é o sabugueiro, tá, gente? E o sabugueiro o pessoal usava muito, quem já viu sarampo alguma vez. Sarampo tem aquele... Sarampo faz congestão nasal, coriza, fluente, conjuntivite, tosse e evolui com pneumonia. O sambucos é um medicamento que a gente usa muito também em criança pequena, tá, amor? Recém-nasceu aquela obstruçãozinha nasal. Então, uma dose de sambuco, maravilha. Não precisa ser isso. Coriza seca, tosse sufocante, espasmódica, repentina. A criança está bem, começou a coriza, começou a tossir. Está mamando, começou a ficar sufocada, para de mamar e já começa um barulhinho. O sambucos, ele dá um... Não estou dizendo que você não tem nada, não, mas o sambucos você começa a fazer e vai regredindo. Aralha racemosa, esse também é um remédio muito bom. Tosse seca após o primeiro sono à noite. A pessoa começou a dormir, acorda com dispneia, asma, espirro, a garganta arranhando, sempre é mais na primavera. A primavera tem essas tosses, são as sazonais que a gente fala, outono, verão, outono, inverno e primavera vão surgir. Grindelia, a grindelia, a lobelia, tem uma fórmula que a gente faz, lobelia, grindelia, guaco com amônio tartárico. Maravilha para crise de asma. Mas até aquelas mulheres da vila, né? Bromélia, bombélia. Grindelia é aquela asma sufocante. Bronquiospasma, ela tem uma ação que ela abre assim, os brônquios e a circulação pulmonar. Lobelia. Lobelia o pessoal usa muito também para fumante, tosse fumante. Ela tem tosse mais seca. E a asma de dispneia, tem enfisema, exatamente, fumante. Construção no peito e uma tosse persistente. Antimônio tartárico, eu gosto muito, que ele não só para asma, ele trabalha, criança começa a tossir, faz vomita. Vomita e fica ótima, maravilhosa. Acabou, a tosse dá uma melhorada assim. É o antimônio tartárico. Rouquidão, tosse, a laringite estudulosa talvez aje bem. Tosse inicialmente seca, persistente, depois fica produtiva. Tem roncos e estertores. Ele tem que sentar porque ele está sufocado com aquela tosse. A Brione, eu falei na Brione, eu adoro a Brione, porque a Brione, ele chama, tem um nome que deu um branco aqui. O medicamento que ele vai entrar, porque a Brione tem uma ação em todas as seroses, tudo que é serose é inflamor. Então ela não vai só a coisa respiratória, mas ela é ótima, da pneumoniazinha da criança. Brione, tosse seca, dor torácica, rouquidão, laringotraqueite aguda ou crônica, laringite estudulosa, tosse com dores no peito, derrame pleural, expectoração cor de tijolo. A pessoa fica melhor em local quente, em repouso, tem muita sede, ela atua em todas as seroses. Então, você tem a pericardite, ela está sempre indicada, ela, como se tirasse aquele líquido ali, ela enxuga. E realmente acontece, né? Realmente acontece em algumas situações. E você usando, tendo a pessoa, que a gente faz, geralmente a pessoa tem em casa, até já sabe, comecei a tossir, uma tosse seca, acordou, dá mais dose. Melhorou, tudo bem. Não melhorou, você vai na emergência, vai aqui, mas você faz a primeira, a segunda. Essa criança na Inglaterra, a mãe tinha umas coisas, a gente foi fazendo daqui, falando com ela de madrugada lá, e ela tinha alguns medicamentos que tinha lá, mas a gente associou tudo, de manhã o garotinho estava ótimo.
E é uma criança que teve uma cardiopatia, se não pode virar lá. Quando eu comecei a atender, acho que foi uma Covid, se não me engano, miocardite, um gemezinho. Ferro fosfórico, esse é daquelas pneumonias mais brava, congestão pulmonar, hemoptise, tosse curta, dolorosa, expectoração de sangue na pneumonia. Sendo que o ferro fosfórico também, criança que está toda hora resfriada fazendo pneumonia de repetição, a gente usa preventivamente. Fazendo lá uma vez por semana, uma vez por dia, durante um tempo, ele tem uma ação ótima. E dor. Dor de ouvido, não dor de ouvido. Uma dose do ferro fosfórico, você faz agora, deu um pozinho, faz esse pozinho em dose alta, passa. Tem uma ação lá, junto com a beladona. Sanguinária, eupatório perfoliato, tosse seca com dor no peito. E a gripe com dores ósseas. O dores ósseas dói as costas, dói aqui. O eupatório também é um medicamento muito usado para dengue. Dores ósseas. Sanguinária canadense, a gente usou muito a Covid. Rinite, coriza, sinusite, pneumonia, edema de laringe, dor gástrica, ozena, sangramento nasal e dor de cabeça. A sanguinária entra na sinusite, entra na rinite, entra na pneumonia, porque ela faz principalmente em base. Arsênico albo, obstrução nasal espirrando sem parar. Medo de deitar e sufocar. Asma após meia-noite. Dor no terço superior do pulmão direito. Medo da morte, dispneia e hemoptise. O arsênico é a pessoa tiver com asma, alguma coisa, a pessoa tiver com a cara de pânico, apavorada, estou com medo, isso aqui. É um medicamento que ele responde bem. O arsênico é veneno, hein? Não pode usar por... E a asma, nós temos também a blata orientalis, que ele é feita barata. Mas usar a blata, e tanto durante a crise, nebulização com 3 gotas da blata, junto com nebulização. Oi? A orientalis, aquela que tem nos navios, né? Ela é dinamizada dali. E não é comer barata nem inteira, sobre depois. E a nebulização. E usar, você faz assim um tempo, toma assim uma vez por semana, 15 dias, você faz uns meses, não volta, tem um monte que não teve mais asma. E não é assim, propaganda não. Tem os pacientes que tomam, nunca mais tiver crise. Meu marido, como deu exemplo, na minha casa tem uma blata, tem 3 anos. Mas ele assim, se foi na Alemanha, foi um lugar muito frio. Era uma crise muito forte. Teve criança da vida. E o irmão dele, a minha cunhada faleceu, o pai dele faleceu, tinha asma. Então, na época, tinha tudo isso. E sempre tem uma blata lá em casa. Se ele sentir que está entupido, ele teve Covid, mas aí toma uma dose da blata. Pulmão estamino, isso a gente chama de nosódio, é feito do pulmão anafilático, do pulmão coisa, você dinamiza, porque nem tudo. Você tem, né, mineral, animal e vegetal. Aí faz, e você vai fazer, às vezes faz uma fórmula para os alérgicos. Pulmão estamino com mofo, poeira respiratória e ácaro. E aí usa durante um tempo para prevenção. Sendo que o pulmão estamino você pode usar numa fase aguda. A gente pode fazer um pulso, que a gente chama de dose de pulso. Você mistura lá com água, bota algumas gotas e vai tomando aos poucos. Ou faz algumas doses seguidas, 3, 4 doses, começou com aquela equilibra. Ela ajuda, não tem problema, mas eu quero usar o corticóide, eu estou com medo que vai parar. Eu boto se quiser, ninguém obriga. Nós temos um monte de arma, porque ficou aquela coisa, como o Jefferson perguntou, não vamos usar antibiótico, gente. Representante do laboratório, eu sempre ficava assim, eu estava lá com pediatria, toda hora o consultório cheio. Aí, no dia que eu botei a plaquinha de homeopatia, é igual mata-mosca, não apareceu, eu falei, engraçado, só vinham da Nestlé, vinha alguma coisa assim, engraçado. Aí eu falei, bom, por um lado, é bom, eu não me interrompo, na época eu fazia. Por outro lado também, eu não tenho necessidade de ganhar presentinho de laboratório ou amostra grátis. Se tiver para eu poder dar paciente, é bom, mas, poxa, realmente... Aí, mas teve um tempo que começou a ter, fizeram a fito, né? O laboratório começou a fazer fito, começou uns a fazer, teu borrão entrou. Aí voltaram todos. Aí todos voltaram, porque eles têm alguma coisa para
natural no meio. Parece que você é ET, parece que você não fez medicina. Eu ouvi, tem uma colega, nossa, que eu atendi os filhos dela, aí quando eles eram pequenos, uma vez a menina no meu colo, poxa vida, ela fazendo a consulta dele, a menina devia ter uns 8 anos. Você trabalha mais com a mãe dela é obstetra, oncologista, porque você... É muito mais difícil isso que você faz esse tempo aqui, que eu estava lá perguntando. Tarará. Eu falei, na verdade, não é fácil fazer homeopatia. São quase 40 anos, eu não li todos os livros que teria, não sei isso de homeopatia, provavelmente, a gente aprende cada dia, mas é importante a gente saber, assim como a gente caminha para uma acupuntura, numa dor, que é um negócio que responde maravilhosamente bem, né? Eu aprendi a acupuntura, eu vi na época no Getúlio Vargas de plantão, tinha, e hoje em dia, acho que era até de Niterói, acupunturista, que chegou, se fazia com a gente, eu estava com dor de cabeça, botava agulhinha, passava, ficou testando para os chefes de equipe, que ficaram rindo, pegou, fez botava agulha, pressão, media a pressão, e lá embaixo ficou fazendo ioiô. Mas eu fazia sutura com anestesia, com acupuntura, nas crianças, maravilha, sem lesão. Aí eu fui começar a conhecer essas coisas desde essa época. Eu acho... Eu tenho meu dentista e fala assim, não vou fazer antibiótico você não, vou fazer um plano disso aqui, porque você é homeopata, não vai querer ser não tem nada a ver, eu posso fazer. Tem coisa que o que não precisa, eu não faço, não preciso. Eu tomo muito pouco antibiótico. E durante muito tempo eu não se uso. E remédio para dor também, analgésico, muito raramente. Então, eu acho que você acaba, não porque eu tenho os remédios em casa, eu primeiro uso aquilo lá. Mas a gente acompanha tudo, todas as coisas, até porque a gente lida com os pacientes, a gente tem que continuar sabendo. A homeopatia me fez estudar muito mais, voltar a estudar um monte eu fazia só pediatria e neonatologia, eu passei, de repente, a atender, voltar a atender, fazer clínica médica, estudar endócrino, e muitas outras coisas, ficar mais atenta a todas as novidades, as coisas, mudanças medicamentosas, porque a pessoa vem e traz que está com aquilo ali, os diagnósticos e tudo mais. Então, acho que me incluiu muito mais, senão eu ficaria só, eu sou pediatra, só estou aqui. Não que seja uma realidade. E aí eu acho assim que acabou, né? Não, acabou? Vamos ver. E ainda faltou enfisema, rapidinho, antimônio acenicoso, que é parente do antimônio tartárico. Ele atua em pericardite, pneumonia pós-gripe, miocardites, pleurites, dispneias com muco. Ele é muito usado nos idosos, asma em idoso, que tem mais risco de ficar estase, né? Sênega também é muito mais idosos, tosse, dor torácica, enfisema, rouquidão, paralisia das cordas vocais, aquela tosse da pessoa bem idosa, acamada, que não tem movimento, os cílios estão meio parados, o Sênega ele solta. Não que não possa usar no mais novo. A tosse do Sênega, ela termina com espirro. Parece bobagem, mas tem gente, se vocês prestarem atenção, tem muita gente que tosse no final espirra. Eu achava que era besteira. Cálice carbônico, dor cortante no peito, geralmente por volta das 3 da manhã. Isso aí não é a hora certa, não. Rouquidão. Pior do lado inferior direito do tórax. Eu penso sempre nele, aquelas coisas que dão dores, naquelas basites e pleurites aqui, que tem uns derrames em base, né? Hidrotórax, secura da faringe e em caso de tuberculose. Amônio carbônico, obstrução nasal, sangramento, respiração estertorosa, borbulhante, edema agudo de pulmão, opressão no peito, pior no frio e durante a madrugada. E sempre entre as 2 e 5 da manhã. O amônio carbônico, eu botei ali, sendo uma coisa parece de velho, mas eu uso muito criança. Sambucos com amônio carbônico e hidrate. Aquele criança que fica roncando e coisa, ele tem uma resposta boa. Eu não coloquei os adenoides e as amidalites, que já sai um pouco da coisa respiratória e das alérgicas. Mas eu acho que é só para a gente lembrar, ver uns nomes, né? Tá bom? Eu acho que acabou. Desculpa aí o tempo. E aqui, para fechar, né? Enfim, a matéria médica homeopática tem a visão do todo. Então, a gente tem várias matérias médicas que são muito legais, umas simplificadas do Boerick, etc. E tal.
são repertorizados diante dos sinais e sintomas locais e gerais. Então, eu repertorizo. Olha só como é difícil. Aí eu tenho dor de cabeça que começa às 2 da manhã, e aí eu fico enjoada, aí eu faço vômito e tenho gás. Aí eu pego aqueles dados todos no repertório, vejo quais os medicamentos que têm mais pontuação com esses sintomas e levo depois para a matéria médica. Se eu poderia ficar mais 2 horas com o paciente, mas não. Mas a verdade, com o tempo, você tem uma... Mas às vezes você tem muita dúvida em relação, você vai e repertoriza de novo. Tem gente que você acabou de atender, está saindo, chega da porta, fala uma coisa e você volta. Mudei teu remédio. Isso é muito estranho. Diante dos quadros agudos, a resposta é rápida e permanente. O estudo é contínuo, a pesquisa também, e é uma fonte de saber. Aqui temos alguns medicamentos utilizados há mais de 200 anos. Obrigada. Desculpa. Eu acho que quero agradecer a doutora Conceição pela bela aula. Quer dizer, nós que somos, a maioria aqui, alopatas, temos uma visão, e ela mostrou a visão da homeopatia, que é uma visão clara, que a gente tem que respeitar. Acho que é uma ciência e já é aprovada pelo Conselho e já tem farmácia de homeopatia há muito tempo. Eu acho que a gente tem que respeitar o ponto de vista da doutora Conceição, que foi uma bela apresentação. Acho que nós aprendemos. Se alguém quiser colocar alguma questão, alguma pergunta, ela está à disposição.